que eu esqueço. Então, boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Vamos concluir o nosso conteúdo. Então, hoje nós vamos terminar o conteúdo de Processo Civil 2. Vamos estudar o último recurso, só nos falta falar de um. E muito provavelmente a gente vai concluir só em um período. Nós não vamos precisar voltar depois desse primeiro bloco de 40 minutos. Tá? Mesmo porque é um recurso extremamente simples, muito fácil de compreender, nem um pouco longo. Então, eu acredito que você vai conseguir, numa boa, compreender essa dinâmica dos embargos de divergência e, consequentemente, para que a gente possa concluir esse nosso conteúdo de recursos cíveis, né, que foi o nosso objeto de estudo ao longo do semestre, certo? E aí já indo para o encerramento desse ano tão peculiar que nós tivemos. Bom, para a gente conversar sobre este recurso, nós vamos utilizar Código de Processo Civil, basicamente, são somente 2 artigos que tratam dos embargos de divergência, e também aquele material grandão, que foi o primeiro material que eu enviei para vocês lá no início do semestre, onde nós temos todos os recursos, inclusive modelos desses recursos. A gente vai conversar um pouquinho sobre eles, tá? Então, vamos lá. O último recurso que nós temos que tratar, embargos de divergência, e ele é regulamentado por 2 dispositivos, pelo artigo 1043 e também pelo artigo 1044 do Código de Processo Civil. E logo o caput do artigo 1043 já nos indica, o caput com os seus incisos, né, quais são as hipóteses de cabimento dos embargos de divergência. É importante, logo de início, nós compreendermos, dentro daquela minha reiterada fala de que existe uma lógica, né, por detrás de todas as previsões jurídicas, embargos de divergência tem esse nome justamente porque foi verificada uma divergência no entendimento daquele tribunal. Jovens, nós temos que entender que o objetivo e o desejo que se tem sobre o posicionamento do tribunal é que o tribunal uniformize o seu entendimento. É de interesse da sociedade e é o desejo do legislador que produziu o Código de Processo Civil que ocorresse uma uniformização da jurisprudência, né? Que houvesse um entendimento reiterado e uníssono em torno da maneira como aquele tribunal interpreta a lei e aplica a lei e o direito propriamente dito diante da multiplicidade de casos concretos que aparecem naquele tribunal. Não é razoável e muito menos desejado que o tribunal reproduza uma realidade que nós observamos em primeiro grau, onde, dependendo da discussão, é uma roleta russa. Cada juiz entende de um jeito. Então, o exemplo em que isso fica muito claro é aquela discussão sobre dano moral em fila de banco, por ficar na fila do banco muito tempo. Você vai encontrar juiz que entende que existe dano moral, você vai encontrar juiz que entende que não existe dano moral, você vai encontrar juiz que, entre os que entendem que existe dano moral, dando, como eu já comentei o exemplo, né, 50, 100 reais por hora, ou dando 1.000, 2.000 e, em alguns casos, até 10 mil reais. Então, você encontra de tudo. E isso é um problema, porque você sempre vai ter aquela situação de que para o seu cliente vai dar tudo errado, ou ele não vai ter o valor que ele esperava receber, só que ele sempre vai ter uma vizinha, um parente do amigo que ganhou muito dinheiro com ação igualzinha. E aí vem aquela situação, porque o advogado do parente do fulano fez uma ação dessa e a pessoa ganhou lá 20 mil reais. E aqui no meu juiz julgou improcedente. A consequência do cliente é você não presta enquanto profissional, o que não necessariamente é uma realidade. E isso é resultado dessa não uniformização do entendimento do judiciário sobre várias matérias. Só que quando nós estamos no tribunal, a ideia é que o tribunal seja coerente
e que ele seja coerente, inclusive, nas suas manifestações e nas suas decisões, independentemente do órgão que proferiu a decisão. Então, os embargos de divergência, eles surgem com esse objetivo de identificar entendimentos divergentes dentro do tribunal, com o fim de eliminar essas divergências, porque o foco é fazer com que o tribunal entenda de maneira uníssona, de maneira unânime, de certa forma, as circunstâncias, as mesmas situações, e não termos cada turma do tribunal entendendo de um jeito. Isso não é interessante, isso não é desejado e muito menos viável, né? É uma situação, inclusive, de não ter viabilidade numa circunstância como essa. Tá? Então, vamos lá. Diz o caput do 1043, acompanhe comigo porque está aí compartilhado com vossas senhorias. É embargável o acórdão de órgão fracionário que... Primeiro ponto, o que é órgão fracionário? Órgão fracionário. O que é isso? Estou colocando aqui no chat para vocês. Trata-se de órgão colegiado que é composto por uma parte dos ministros do tribunal. Órgão fracionário é um órgão colegiado. Ele não é composto por todos os ministros, mas são as turmas, né? Que turma é o nome que a gente dá para os tribunais superiores. Se fosse Tribunal de Justiça do Paraná, seria a Câmara Cível. A gente comentou, salvo engano, não me lembro se são 14, 18 câmaras cíveis no Paraná. Cada Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná é um órgão fracionário. Por quê? Porque ele é uma fração da totalidade de membros que existem naquele tribunal. Por isso, o órgão fracionário ele representa uma parte de todos os membros que vão proferir decisões e se manifestar dentro da organização que o próprio tribunal estabelecer e proferindo ali julgamentos. Quando a gente pega esses órgãos fracionários, né, e vamos aos tribunais superiores, eles não mais chamarão câmaras, eles serão chamados de turma. Só muda o nome, da mesma maneira como o juiz não é chamado de juiz no segundo grau, é chamado de desembargador. Também não é chamado de desembargador nem de juiz no Tribunal Superior, é chamado de ministro. A gente também tem uma diferença de nomenclatura entre os órgãos fracionários do segundo grau e dos tribunais superiores. Em segundo grau, nós chamamos de Câmara, nos tribunais superiores, nós chamamos de turmas. Mas é um órgão julgador composto por várias pessoas, sempre em número ímpar. Então, vamos fazer mais uma anotação aqui mais simples. É um órgão julgador pertencente ao tribunal e composto por várias ministros. Por que eu estou insistindo no termo ministro? Porque embargos de divergência, eles são sempre opostos nos tribunais superiores. Quando a gente lê o artigo 1043 do CPC, nós vamos verificar que os embargos de divergência eles são pertinentes e podem ser utilizados no STJ e no STF. Então, sempre estará atrelado a turmas e a ministros, porque embargo de divergência é recurso específico dos tribunais superiores, STF ou STJ. A gente não vai falar de embargos de divergência no Tribunal de Justiça do Paraná, no Tribunal de Justiça de São Paulo, Santa Catarina ou qualquer outro estado da federação. Então, nós temos isso é importante que a gente compreenda, né? Então, vou até anotar aqui uma questão de nomenclatura. Órgão fracionário de segundo grau, que são os TJs, né? Nós vamos chamar de câmaras.
São as câmaras cíveis. Claro que as criminais também são órgãos fracionários, mas a gente não envolve o direito penal no nosso bate-papo. Órgão fracionário de Tribunal Superior. E aqui nós estamos falando de STF e STJ. Claro que TST, TSE também é Tribunal Superior, mas entenda, nós estamos falando de processo civil. Tá? Aí esses órgãos eles são chamados de turmas. Turmas. Por que eu não coloquei turmas cíveis, né? Coloquei só turma. Porque o STJ tem turma cível e turma criminal. O STF ele é composto só por duas turmas, é a primeira e a segunda turma do STF. Não se esqueçam que o STF é um tribunal composto por 11 ministros. Então, cada turma é composta por 5 ministros e o presidente do STF não compõe turma. Mas ele é formado por duas turmas que analisa recurso extraordinário ou matérias, ações de competência originária, sejam elas de natureza penal ou de natureza civil. Agora, no STJ, a gente tem a divisão da turma civil e da turma criminal. Tá? E aí também temos que anotar aqui os embargos de divergência são manuseados perante os tribunais superiores. No nosso caso, STF e STJ. Certo? Então, por isso que a gente vai sempre trabalhar com a eventual divergência existente por acórdãos proferidos nos tribunais, pelos tribunais superiores, por turmas dos tribunais superiores, pelo STF ou turmas do STJ. Quais são as hipóteses de cabimento dos embargos de divergência? Né? Então, agora você já sabe o que é órgão fracionário. Olha que lindeza. Você já entende que órgão fracionário é esse órgão colegiado, composto ali por vários julgadores. E aí é o órgão fracionário. Né? Então, aí diz o caput, é embargável o acórdão de órgão fracionário que, inciso 1, em recurso extraordinário, você já sabe que aí ele está falando de STF, ou em recurso especial, e aí ele está falando de STJ, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e o acórdão paradigma de mérito. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos uma situação que enseja, que permite aquilo que nós chamamos de embargos de divergência, quando eu tenho um acórdão proferido em julgamento de recurso especial ou em julgamento de recurso extraordinário, e esse acórdão proferido ele diverge de um outro acórdão proferido por uma outra turma, por um outro órgão daquele tribunal. Vamos pensar, interpus um recurso especial e ele foi julgado pela primeira turma cível do STJ. E eu percebo que no julgamento feito no meu recurso especial, ele é divergente de um julgamento realizado pela terceira turma cível do STJ. E ambos são julgamentos de mérito. Ambos analisam o pedido, julgam efetivamente a causa. Cabe embargos de divergência, justamente para evidenciar, para demonstrar essa divergência de entendimento entre o meu acórdão, o acórdão do meu processo, do meu recurso, e um outro acórdão já proferido por outra turma do mesmo tribunal. E sempre a ideia por detrás disso busca-se uniformização de entendimento nos tribunais. Não é razoável que o tribunal, diante da mesma matéria, julgue de maneira tão diferente. Essa é a ideia por detrás disso. Né? Segunda hipótese que nós temos é o inciso 3, porque houve revogação de duas hipóteses de embargos de divergência. Então, não foi revogado o inciso 2 e o inciso 4 do artigo 1043. Então, hoje nós temos embargos de divergência só em dois casos, inciso 1 e inciso 3 do artigo 1043. E olha que fala o inciso 3. Recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir
divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. O que o inciso 3 ele faz? Ele fecha essa ideia de que, obrigatoriamente, os dois acórdãos que estão sendo comparados tenham ou devam ser acórdãos de mérito, que analisam o mérito da causa. Na verdade, eu posso ter um acórdão meritório, um acórdão que analisa o mérito e outro acórdão que não analisa o mérito, e compará-los, porque a apreciação ela foi diferida. E, a partir disso, trazer esse questionamento por meio dos embargos de divergência. Beleza? Então, é sempre a comparação entre dois acórdãos, e esses acórdãos, eles precisam divergir um do outro, obviamente, e eles podem ser dois acórdãos de mérito, ou pode ser um de mérito e um sem mérito. E aí, perguntinha boa, né, para ser cobrada de vossas senhorias amadas do meu coração, não é mesmo? E se eu tiver uma decisão monocrática? Então, por exemplo, o meu recurso, ele foi negado monocraticamente pelo relator do STF, do meu recurso extraordinário no STF, negado monocraticamente. E essa negatória, ela diverge de uma outra apreciação realizada em outro recurso já julgado. Cabe embargos de divergência? Ainda não, porque embargos de divergência é cabível a partir de uma comparação entre acórdãos. E para ser acórdão, eu preciso entender que só é acórdão se for uma decisão colegiada. Se eu, no meu processo, tenho somente uma decisão monocrática, aí eu vou precisar interpor agravo interno para levar aquela apreciação por órgão colegiado para o órgão colegiado, e após isso, a decisão do órgão colegiado, se permanecer a divergência, aí eu poderei interpor embargos de divergência. Ou, no caso, para ser mais técnico, opor embargos de divergência. Não se esqueça de toda a dinâmica recursal que nós já apresentamos para vocês. Então, são os caminhos que nós precisamos entender. Certo? Então, tem que ser acórdão. E esses acórdãos, comparando eles, eu posso ter dois acórdãos meritórios ou dois acórdãos sendo um decidindo, julgando com mérito, e outro sem análise do mérito. Parágrafo 1º do 1043. Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária. Aqui é um ponto importante, porque ele está aperfeiçoando, aprimorando a ideia dos incisos 1 e 3 do 1043, que trata dos embargos de divergência a partir de acórdão em uma circunstância de recurso extraordinário e recurso especial. Aí vem o parágrafo 1º e fala, olha, se eu tenho o seu acórdão está sendo proferido em um recurso extraordinário ou em um recurso especial, e ele diverge do entendimento do tribunal em um julgamento de uma ação de competência originária, ou seja, uma ação que começou no STJ e não chegou lá por força de um recurso, está tudo certo. Eu tenho dois acórdãos que divergem entre si, é cabível embargos de divergência. Certo? Parágrafo 2º. A divergência que autoriza a interposição dos embargos, ela pode ser verificada tanto sendo uma divergência de direito material, mas também pode ser uma divergência de direito processual. Então, pode ser uma divergência tanto de direito material, como uma divergência de direito processual. Tá? Então, às vezes, o tribunal está aplicando de uma forma estranha. Cada lugar aplicando de uma determinada maneira um entendimento. Nós tivemos uma discussão, não sei se foi resolvida por embargo de divergência, mas poderia ser. Mas durante muito tempo, logo após o CPC de 2015 ter sido promulgado, houve uma grande discussão sobre a contagem de prazo. O artigo 219, ele fala que os prazos processuais são inteiramente contados e computados em dias úteis. Início, fim e o seu interregno, né? o seu prazo intermediário, o seu meio termo.
Ok, lindo, é isso mesmo. O que estava acontecendo? Nos juizados especiais, havia um entendimento de que lá os prazos seriam corridos, que não haveria contagem nos juizados especiais em dias úteis, seria sempre em dias corridos. E isso gerou uma baita de uma discussão, em que alguns juízes determinavam a contagem em dia útil, outros juízes determinavam a contagem em dias corridos. Um negócio bem tenso, bem complicado. Você tinha que ficar atento ao entendimento do juiz. Por quê? A lógica é, vamos aplicar em dia útil, porque a lei do juizado não fala sobre isso. E o CPC agora, que se aplica no juizado, é claro ao dizer que é dia útil. Mas demorou alguns anos até o judiciário pacificar o entendimento de que não, prazo processual é contado em dia útil, sendo na vara civil, sendo no juizado, não importa. Então, vamos imaginar que tenha sido uma discussão exatamente dessa. Eu poderia ter levado isso ao STF em recurso extraordinário para que o STF me diga como que eu aplico essa regra processual. Nós temos, claro, se tivesse turma divergindo, né? A primeira turma fala que é dia útil, a segunda turma está falando que é dia corrido. E agora? Vamos acabar com essa palhaçada, vamos acabar com essa celeuma e fazer um entendimento uníssono em torno dessa questão. Então, pode ser resolvido questões de direito material, mas também pode ser resolvido questão de direito processual, certo? O parágrafo 3º, meus caros, é de extrema importância mesmo. Vamos dar uma atenção aqui sobre ele. Não vou ficar lendo parágrafo por parágrafo, fique tranquilo. Mas é que é um recurso tão pequenininho que a gente tudo que está no CPC acaba tendo a sua relevância, acaba tendo a sua importância e a gente precisa dar uma falada sobre isso. E aí o parágrafo 3º diz o seguinte: cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma é aquele que diverge. Né? Nós temos o acórdão embargado, que é o acórdão do meu processo, que eu estou questionando, e eu tenho o acórdão paradigma, que é o acórdão da minha comparação, que eu estou relacionando o argumento. Então, cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma. Então, nós temos aqui uma exceção, e é uma exceção muito importante, porque ela é cobrada de vocês, e essa exceção nos diz o seguinte: cabem embargos de divergência quando a divergência ocorrer na mesma turma. Então, não necessariamente eu precisaria ter sempre acórdãos proferidos por órgão fracionário diverso, ou seja, acórdão proferido por turmas diferentes. Eu poderia ter um acórdão divergente da mesma turma. Então, aquela turma agora está julgando diferente. Ok. Posso questionar a partir daí. Mas sempre a mera divergência da turma, né, do julgamento atual em comparação a um outro julgamento proferido pela mesma turma, ela é suficiente para embargo de divergência? Não. Eu tenho que ter uma divergência, mas também é indispensável que a composição da turma tenha sido alterada em mais da metade dos seus membros. Então, a gente tem que pensar o seguinte: vamos imaginar uma turma composta por 5 ministros. Tá? A gente tem ali o ministro A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. E os ministros eles vão revezando na composição das turmas. Então não é assim, o cara chega no STJ e vai ficar para todo sempre, até a aposentadoria, na mesma turma. Não, existe um revezamento. E aí foi proferido um acórdão em algum momento da história daquela turma, e ok, transitou em julgado. E algum tempo depois chegou lá o meu recurso e foi proferido um acórdão divergente, diferente do entendimento daquela mesma turma em um acórdão anterior. Cabe embargos de divergência? Depende. O que eu tenho que olhar? A composição da turma mudou? Porque se eu olho e falo, bom, quem julgou o acórdão anterior, o acórdão paradigma, foram os ministros A, B, C, D e E. Quem está julgando o meu? Quem julgou o meu recurso? Os ministros A, B, C, D e E. Então, não mudou a composição, não. Então, não cabe embargo de divergência.
tem que ter alterado a composição daquela turma em pelo menos metade dos ministros. Alterou só um, não cabe. Alterou 2 ministros de uma composição de 5, não cabe. Alterou 3 ou mais, aí eu vou poder opor embargos de divergência dentro da mesma turma. Por que não se admite embargos de divergência quando eu tenho um julgamento divergente, porque não vai deixar de ser divergente, mas proferido pelos mesmos julgadores que julgaram anteriormente? Porque o tribunal ele também pode atualizar o seu entendimento. O entendimento proferido pelo tribunal ele não é estanque, ele não é consolidado a ponto de ser imutável. Muito pelo contrário. Da mesma maneira como a sociedade ela evolui, ou pelo menos deveria evoluir, deveria atualizar o seu entendimento, compreensão e percepção de mundo, o judiciário também tem que fazer isso. Então, é possível que os julgadores eles mudem de entendimento sem qualquer dificuldade. Beleza? Bom, o 1044 vai falar que no julgamento, né, no processamento dos embargos de divergência, será observado o regimento interno do respectivo tribunal. Meus caros, é muito importante, quando a gente está diante de recursos dos tribunais superiores, analisar o regimento interno do tribunal em que está o meu recurso. Não dá para advogarmos em tribunais superiores sem conhecer, ler o regimento interno. Tá bom? Os embargos, a oposição de embargos de divergência, elas vão suspender, né, vão interromper, perdão, o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Aqui, no caso, seria embargos de divergência no STJ. Então, eu interponho embargos de divergência no STJ e aí a interposição vai interromper o prazo para recorrer via recurso extraordinário, se for o caso, e se os requisitos estiverem presentes. É óbvio. Certo? Vamos para o outro material. Então, temos aqui embargos de divergência. Quais são as etapas, né, que nós temos aqui relacionados aos embargos de divergência? A primeira circunstância que nós temos, primeiro, é a interposição dos embargos de divergência contra o acórdão proferido por órgão fracionário. E esse acórdão proferido por órgão fracionário, nas circunstâncias do artigo 1043, incisos 1 e inciso 3 do CPC. Então, sabemos que é acórdão, decisão colegiada, proferida por órgão fracionário do STF ou do STJ. Após a interposição dos embargos de divergência, o embargado, a outra parte, será intimada para contrarrazoar. A mesma lógica de sempre. E ele vai poder observar, apresentar ali as suas contrarrazões. E aí coloquei aqui o regimento interno do STF, o artigo 335 do regimento interno do STF vai falar sobre isso, em relação à contrarrazão dos embargos de divergência. Após isso, será designada uma data para acontecer o julgamento dos embargos de divergência, que será feito mediante um acórdão, por meio de um acórdão. Aqui, pessoal, nesse modelo, só quero que você visualize porque é uma dica que a gente dá. Por exemplo, quando você faz embargos de divergência, é muito legal você trabalhar com uma tabela. Por quê? Aí você faz a comparação. Então, por exemplo, o acórdão recorrido, que é o meu, que eu estou questionando, né? Eu digo, o que está divergente? Eu pego o acórdão paradigma, que é o que eu estou comparando, né? Indico qual é e falo qual foi o entendimento. E vou demonstrar por que não está igual. O que está acontecendo aqui? Demonstrar para os ministros que existiu divergência e que isso não é razoável. Então, eu preciso desenhar mesmo, demonstrar para os ministros que há divergência em relação em relação a essas duas decisões que podem, consequentemente, ser questionadas via embargos de divergência. Com isso, meus amores, nós terminamos o nosso conteúdo. Olha que maravilha. Terminamos de falar sobre todos os recursos previstos no Código de Processo Civil. Então, se você depois der uma olhadinha no artigo 994 do CPC, que vai falar são recursos cíveis, né? Você terá lá a lista de todos os recursos cíveis e você observará que nós falamos de todos, um a um.
na ordem que está prevista no CPC e também na ordem que eles são identificados pelo artigo 994. Tudo certo? Alguma pergunta? Boa noite, professor. Bom, Guilherme, boa noite. Eu tenho uma pergunta, mas não é sobre o conteúdo de hoje. Eu queria, na verdade, saber se tu vai passar para a gente a correção da formativa. Vou. Passo sim. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir ela aqui. E a gente já faz a correção da formativa. Atividade, processo civil, recursos. Tá aparecendo para vocês aí? Tá. Beleza. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente está com 6 minutos. Não sei se a gente vai... Vamos encerrar aqui. Já encerro agora e eu já vou gerar um novo link. Daí você entra só para a gente corrigir a formativa. Tá bom? Beleza. Então vamos encerrar e já voltar. Até daqui a pouquinho.